Olá, você assinante da Terceira Via TV, está começando o Esporte Total e como não poderia deixar de ser, parabenizando a imensa família alvianil pela vitória conquistada sábado no Eduardo Guinle e com a vitória o direito a voltar à elite do futebol fluminense. O importante é que com seletiva ou sem seletiva, há tempo suficiente para o clube se preparar para buscar fazer um bom papel na Série A. O programa de hoje tem outros destaques. Além da vitória e das comemorações da torcida alvianil, a vitória do Flamengo na Ilha do Urubu sobre o rubro-negro de pernambucano de Vanderlei Luxemburgo, a repercussão dos 2-0 do Botafogo em cima do Peixe, a vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama com gol de Jô Maradona e a derrota de virada do Tricolor para o Furacão lá no Paraná. Tudo isso agora aqui no Esporte Total da Terceira Via TV. A rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro começou no sábado com a Estrela Solitária mandando bem no estádio Newton Santos e fazendo 2-0 no Peixe. Mesmo com apenas 6 titulares em campo, o Botafogo fez o placar do jogo no primeiro tempo. Os gols você vê agora. Primeiro de Rodrigo Lindoso, aos 41 minutos, e o segundo de Guilherme, aos 44. Isso no primeiro tempo. Segundo o técnico Jair Ventura, a ideia era dar ritmo de jogo a alguns atletas e, ao mesmo tempo, poupar outros, como Arnaldo, Joel Carli e Pimpão. Vamos a Jair Ventura. A ideia era dar ritmo para alguns atletas, como o João Paulo, que ficou muito tempo sem jogar, sentiu um pouco no jogo do Grêmio, o Lindoso também, que estava vindo de lesão, e também preservar alguns outros atletas que estavam com algum tipo de indicadores que seria riscos, né? Como o Arnaldo, o Carli, Igor, Matheus e Pimpão, né? Então, falando de 5 que iniciaram o último jogo. Então, a gente também foi com a equipe alternativa. Mas o importante é que a gente está brigando na parte de cima da tabela, né? O Botafogo jogou vários jogos com a equipe alternativa também. E quando perde é o Botafogo, né? Perdemos para o Corinthians lá com a equipe toda alternativa. Vendemos caro, mas acabamos perdendo 1-0. Empatamos com o Cruzeiro com a equipe toda alternativa, né? Empatamos com o Atlético Goianiense com a equipe alternativa. Então, acho que foram 5 ou 6 partidas que nós jogamos. Hoje, os 2 com a equipe alternativa, o Botafogo levou melhor. O importante foi que a gente voltou a vencer. A terceira vitória consecutiva nesse campeonato é muito difícil, né? E nós tiramos essa invencibilidade do Santos, 17 jogos, né? Uma equipe também muito difícil de ser batida. E a gente vai com muita confiança para o nosso desafio, que é a quarta-feira. Importante você jogar contra uma camisa que é essa do Santos, a história que tem o Santos, esse clássico que é lá de trás, né? Na época de Pelé, na época de Garrincha, e você conseguir vencer. Então é importante, a gente está confiante, a gente quer brigar na parte de cima também do brasileiro e, lógico, conseguir o nosso objetivo, que é a classificação em Porto Alegre. Pois é, palavras do Jair Ventura, ele que vem fazendo, sempre disse, um bom trabalho à frente do Botafogo. Na próxima quinta-feira, o Botafogo enfrenta o Grêmio no jogo da volta pela Libertadores, às 21h45, na Arena do Tricolor Gaúcho. Os outros 3 cariocas que disputam a Série A do Brasileiro entraram em campo na tarde de ontem e só um saiu com os 3 pontos. Jogando na Ilha do Governador, o Flamengo fez 2-0 no Sport Recife, do professor Lucha. Logo aos 7 minutos, Guerreiro foi oportunista e, pegando o rebote do goleiro do time pernambucano, estufou a rede pela primeira vez. Um gol de puro oportunismo, presença do matador na área. A vantagem do time de Rueda se manteve em 1-0 até os 47 do segundo tempo, quando Everton Ribeiro fez o segundo gol. Somente 7.220 pagantes passaram pelas bilheterias do agora chamado Ilha do Urubu. Depois do jogo, os 2 artilheiros da tarde falaram ao Flá TV. Na tela. A equipe entrou muito ligada, em muita intensidade desde o princípio. O professor pediu para a gente, conseguimos uma jogada pela esquerda, abriu o placar. Uma equipe foi muito atenta desde o primeiro minuto, então está todo mundo de parabéns. E hoje fui feliz de poder ajudar a equipe com mais um gol de cabeça, não é muito meu forte, mas foi um belo cruzamento, um belo passe do Berril, e está todo mundo de parabéns pela entrega, pela raça demonstrada,
e pela torcida que veio ajudar a gente aí também. Eu acho que o jogo de hoje foi importante, retomar essa confiança. Sempre os 3 pontos, jogar em casa com a nossa torcida é importante ganhar e retomar novamente essa confiança que a gente precisava para o jogo de quarta-feira e para os próximos jogos também. Então, eu estou muito feliz porque a gente jogou bem, a gente tivemos esse padrão de jogo que a gente mantém jogando em casa e eu estou muito feliz por conseguir os 3 pontos. Mas temos que estar concentrados porque a gente tem esse mês de jogos de decisão muito importantes e temos que ganhar. Quarta-feira temos que passar de fase, que é o jogo contra a Chapecoense, que vai ser difícil, com certeza, mas que temos que passar. Jogo do sábado também contra o Avaí e o jogo da final que a gente está muito focado para ganhar esse jogo e sair campeão na Copa do Brasil. Não é gera muitos gols de cabeça, mas tem alguns. Procuro estar sempre treinando para que no jogo eu possa acertar, que são poucas chances, então quando tiver tem que fazer. E eu sempre tento antecipar a zaga, entrar no espaço vazio para poder surpreender e hoje, graças a Deus, aí deu tudo certo, pude colocar mais um gol de cabeça na minha conta, espero fazer muito mais aí pela frente. Pois é, e em São Paulo o líder Corinthians venceu o Vasco num jogo bem disputado, mas com o time paulistano perdendo várias oportunidades. O Vasco, por sua vez, buscava levar perigo ao adversário em rápidos contra-ataques. Mas o gol que deu a vitória ao líder do Brasileirão aconteceu aos 28 do segundo tempo, de forma irregular. Com o atacante Jô completando com o braço uma bola cruzada na frente do gol. Vejam o lance aí, vocês estão vendo, né? E o auxiliar que estava na última linha do campo, nada marcou. Os jogadores do Vasco reclamaram, né? Reclamaram com toda a razão. Nas redes sociais, o Jô passou a ser chamado de Jô Maradona, numa alusão ao gol que o atacante argentino fez numa Copa do Mundo, mandando a bola para a rede com a mão. O lance ficou na história, porque ao ser perguntado sobre o gol, ele disse que foi la mano de Dios. O dirigente do Vasco, Euriquinho, né? Ele falou, inclusive, ele é filho de Eurico Miranda, falou sobre o ocorrido e sobre o tratamento que recebeu a delegação do Vasco por parte da Federação Paulista de Futebol. Na tela. Esperei ali na zona mista, quando, infelizmente, fui extremamente maltratado pela segurança do Corinthians e pela Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol coloca seguranças, stewards, para trabalhar no jogo em favor do futebol, não em favor do Corinthians. Os homens das federações regionais que trabalham nos jogos não trabalham para o clube local. Se assim fosse, bastava botar a segurança própria do clube. O que nós estamos vendo é que, infelizmente, se cultua o errado. O que nós temos que fazer agora é chegar no Rio e cobrar da Federação do Rio que faça isso, que faça o errado, que trate mal o clube visitante, que não trate da mesma forma que trate o clube local, que não tem os mesmos direitos. O clube visitante, quando vem jogar no estádio fora, ele tem os mesmos direitos que o clube local, de transitar, de ir para um canto, ir para o outro, e o que aconteceu aqui não foi isso. O Vasco foi extremamente maltratado, bem tratado pelo Corinthians, mas maltratado pela Federação Paulista de Futebol, que parece estar a serviço do Corinthians, o que não deveria ser assim. Pois é, no bloco seguinte nós vamos falar tudo sobre a vitória do Goytacás lá em Friburgo, a torcida, a festa da torcida alvianil, a recepção aqui na Rua do Gás, quando o time chegou, tudo isso nós vamos falar aqui, vamos mostrar, né, inclusive fotos aí de torcedores do Goytacás Futebol Clube, tudo isso daqui a pouco no segundo bloco, além também do jogo do Fluminense. Segura aí a rapidinha, pai e bola.